Você é capaz de identificar com rapidez quando um número pode ser dividido por 2, 3 ou 5 sem fazer a conta? Saber isso pode significar uma grande vantagem em um concurso público pela enorme economia de tempo que o candidato terá para responder à questão e se dedicar às outras. Meu nome é Diogo e sejam todos bem-vindos ao canal Sintonia Diogo. Em nossa terceira aula do curso de matemática, teremos como tema as regras ou macetes da divisão pelos números 2, 3 e 5, visando exatamente o ganho de tempo com a rápida identificação dos números que eles podem dividir. Lembrando ainda que o link do material de apoio encontra-se na descrição do vídeo. E pessoal, é muito importante para o canal que você não se esqueça de marcar o seu gostei, se inscrever se ainda não for inscrito, ativar o sininho de alerta de novo conteúdo e nos acompanhar em rede social para ficar por dentro das novas aulas e informações. É muito importante que você faça isso, pois quanto maior for o número de inscritos, mais o YouTube indicará o canal e mais pessoas atingiremos no nosso objetivo de disseminar o conhecimento. Vamos iniciar a nossa aula compreendendo o que seja o divisor de um número. Como vemos aqui na definição, divisor de um número é todo aquele que vai dividir com resultado exato e resto zero. Quando essas duas condições se implementam, quando elas ocorrem, estaremos diante de um número que é divisor de outro. Por exemplo, 21 dividido por 7. O resultado será 3 e o resto será 0. Note que as duas condições aqui ocorrem. 21 dividido por 7, o resultado é exato, é 3 e o resto é 0. Em um outro exemplo aqui, podemos ter 8 dividido por 3, o resultado é 2, porém temos um resto que é 2. Nesse caso, dizemos que 3 não é divisor de 8, porque a divisão não é exata e temos um resto que é diferente de 0. Um outro exemplo, para compreendermos melhor ainda, podemos ter aqui 24 dividido por 2. O resultado vai ser 12 e o resto será 0. Temos então aqui a ocorrência das duas condições. A conta é exata e o resto é 0. Nesse caso, 2 será divisor de 24. Temos aqui agora 9 e 2. 9 dividido por 2, 4, o resto 1. 4 vezes 2, 8, menos 9, 1. Note que aqui temos uma sobra. O resultado da conta não é exato e o resto não é 0. Nesse caso, 2 também não é divisor de 9. Podemos finalizar aqui para fixar mais o conceito de divisor, fazendo, por exemplo, 30 dividido por 5, cujo resultado é 6. 6 vezes 5, 30, para 30, 0. Temos aqui novamente a ocorrência das duas condições. O resultado da conta é 6, é o resultado exato, e o resto é 0. Nesse caso, dizemos que 5 é divisor de 30. 22 dividido por 7. O resultado é 3. 3 vezes 7, 21, para 22, sobra 1. Nesse caso aqui, temos uma conta que não é exata
e temos uma sobra que é 1. Nesse caso, 7 não será divisor de 22. Com isso, nós temos simplesmente que fixarmos o que nos diz o conceito. Divisor de um número é todo aquele que o divide com resultado exato e resto zero. Uma vez que tenhamos entendido o que é o divisor de um número, estamos prontos a compreendermos algumas regras ou macetes de como podemos identificar, aliás, não é fazer, é identificar rapidamente números que sejam divisíveis por 2, por 3 e por 5, nos poupando tempo em executar as contas, e com isso podemos agilizar outras questões do concurso, que, lembre-se, eu repito novamente, em um concurso, tempo vale ouro. Quanto mais se demorar em uma questão, menos tempo você terá para resolver as demais. Vamos ao estudo da divisão por 2. O macete que pode ser dito a respeito de como se identificar rapidamente se um número divide ou não por 2 é observar que o 2 ele é divisor de todos os números pares que existem, ou seja, basta que seja um número par para que ele seja divisível por 2. Logo, e lembrando que número par é todo aquele que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Terminou em um desses números, será um número par e automaticamente saberemos que ele irá dividir por 2. Aqui eu chamo a atenção para uma coisa: nós não estamos trabalhando aqui em fazer a divisão, mas sim em identificar rapidamente os números que sejam divisíveis por 2 e por 3. Isso quer dizer que não desenvolveremos aqui nenhum método de divisão, apenas vamos identificar, como eu já disse, se o número divide por 2, por 3 ou por 5. O nosso primeiro número que estamos vendo é o número 2. E podemos afirmar rapidamente que qualquer número par divide por 2. E como eu já disse, número par é aquele que tem essas terminações, ou 0, ou 2, ou 4, 6 e 8. Dessa forma, ao identificar um número como sendo par, automaticamente saberemos que ele irá dividir por 2. Então, podemos fazer a conta na certeza de que iremos encontrar um resultado exato. Basta que ele seja um número par. Em contrário, se não for um número par, iremos descartar imediatamente como um número que não pode ser dividido por 2. Ao identificar isso, iremos à procura do número seguinte que possa dividir o número que nós queremos, mas não vamos perder tempo tentando fazer a divisão por 2. Esse é o objetivo. Então, se você tem, por exemplo, o número 1268, o que acontece? Ao saber imediatamente que ele divide por 2, porque é um número par, podemos fazer a conta de dividir sabendo que não estamos perdendo o nosso tempo, porque o número vai dividir exatamente por 2. Se temos um número que não é par, é um número ímpar, imediatamente nós o descartamos e vamos à procura de outro número que o divida, porque o 2 não irá dividi-lo, porque ele não é um número par. Esse é o objetivo da nossa aula, fazer essa identificação rápida, se o número divide ou não, por aquele que estamos estudando nesse momento. Se dividir, prosseguimos na conta. Se não dividir, descartamos e tentamos o número seguinte. Vamos lá, agora vamos tratar da divisão por 3. Como nós poderíamos identificar, apenas olhando, se um número é ou não divisível por 3? A regra ou o macete é muito simples. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Quando isso acontecer,
o número também será divisível por 3. Dessa forma, se nós tivermos aqui o número 1258, como vamos saber se ele divide por 3? Bom, já sabemos que ele divide por 2 porque ele é um número par. Mas como saber se também divide por 3? Nesse caso, o que é que nós fazemos aqui? Simplesmente vamos somar 1 mais 2 mais 5 mais 8. O resultado será 3, 8, 16. 16 não é divisível por 3, porque 16 dividido por 3 é 5. 3 vezes 5, 15, sobra resto. Então, 16 não é dividido por 3, ou seja, 3 não é divisor de 16. Logo, ele também não irá dividir 1258. Então, o que temos? O número 3 não é divisor de 1258. Ele não irá fazer essa operação. Logo, nos pouparíamos tempo não tentando fazer essa divisão. E já partindo para o número seguinte. Já sabemos que 1258 divide por 2 porque ele é par. Mas já sabemos que ele não divide por 3 porque a soma de seus algarismos não divide por 3. Vejamos um outro número aqui. O número 369. Como vamos saber se ele divide por 3? Vamos somar 3 mais 6 mais 9 e ver se o resultado divide por 3. 3 mais 6, 9 mais 9, 18. 18 divide por 3? Sim, 18 dividido por 3, 6. Logo, sem fazer a conta, já sabemos que 3 é divisor de 369. Isso se repete para qualquer número. Apenas temos que memorizar de que forma chegamos a essa conclusão. Por exemplo, o número 785. 7, somando 7 mais 8 mais 5, temos 15 mais 5, 20. 20 não divide por 3. Logo, sequer devemos tentar fazer a divisão, porque 3 não é divisor de 785. Dessa forma, nos poupamos o trabalho de realizar a conta e vamos à procura do número que divida. E voltando à regra do número 2, sabemos também agora que 785 não é divisível por 2, porque se trata de um número ímpar. Nesse caso, números ímpares não são divisíveis por 2. Para saber se é por 3, aplicamos esse método de somar os algarismos que compõem o número. Voltando a repetir, se o resultado dividir por 3, o próprio número dividirá também, o que nos poupa bastante tempo na resolução de uma questão de concurso. Porque sabendo que um número não faz a divisão, não vamos perder tempo. Vamos à procura de um outro número que faça a divisão. Agora vamos tratar da divisão por 5. Um número ele somente é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou no próprio 5. Fora dessas duas terminações, o número não será divisível por 5. Assim nós temos que 255, por exemplo, divide por 5 porque termina em 5. 300 divide por 5 porque termina em 0. 768 não divide por 5 porque termina em 8. 333 não divide por 5 porque termina em 3.
Logo, podemos identificar também de forma bem rápida se um número divide ou não por 5, nos poupando tempo em executar a conta. Não tentaríamos dividir 768 por 5, porque ele não termina em 0 ou 5, então já sabemos que ele não divide por 5. 333 da mesma forma. Então aqui podemos dizer que ao identificarmos números que dividam rapidamente por 2, 3 e 5, estaremos aprendendo uma base para fazermos fatoração e simplificação de contas de uma forma bem rápida e bem prática, nos poupando tempo, volto a insistir, no concurso público. Vamos examinar agora alguns números e vamos tentar descobrir, apenas olhando para eles, se dividem por 2, 3, 5 ou pelos 3 ou por nenhum deles. Temos aqui 5 números representados. Qual é o nosso objetivo? Descobrirmos se esses números podem ser divididos por 2, 3 e 5, por nenhum deles ou por algum deles, apenas examinando o número sem fazer a conta. Bom, já vemos aqui que 325 divide por 5, porque termina em 5. Somando 3 e 2, 5 mais 5, 10, já sabemos que não divide por 3. Ele também não é um número par, então não divide por 2. Então aqui, apenas olhando para ele, já sabemos que ele somente irá dividir por 5. Vejamos o caso do número seguinte. Temos aqui 717. Bom, é um número ímpar, logo 2 não irá dividir. De pronto, já descartamos o número 2. Vejamos se ele divide por 3. 7 e 1, 8, com 7, 15. 15 divide por 3, divide. Então, podemos afirmar que 717 também vai dividir por 3. Ele finaliza em 7. Logo, não irá dividir por 5, porque 5 só divide números terminados em 0 ou 5. O único divisor, então, entre 2, 3 e 5 para 717 é o número 3. Vejamos agora um número maior, cuja dificuldade de fazer a conta no concurso levaria mais tempo. Então, precisamos decidir rapidamente por quem ele pode ser dividido. Bom, como ele termina em 0, já sabemos que ele divide por 2, é um número par. Vejamos se ele vai dividir por 3. 3 e 5, 8, mais 7, 15. 15 divide por 5, divide. 15 dividido por 5, 3. Então, se a soma divide por 3, o próprio número também irá dividir por 3. O número divide por 5, divide porque ele termina em 0. E a regra para se dividir por 5 é que o número termine ou em 0 ou em 5. Nesse caso aqui, esse número tem os 3 como divisores, né? Ele pode ser dividido por 2, 3 e 5. Note que não fizemos conta nenhuma, apenas deduzimos utilizando os macetes que falamos há pouco. Vejamos o número seguinte, 8.137. Bom, já sabemos que não divide por 2 porque ele é um número ímpar, termina em 7. Vamos ver se ele divide por 3. 8 e 1, 9, e 3, 12, e 7, 19. 19 não divide por 3, porque 19 dividido por 3 resulta em 6. 6 vezes 3, 18. Para 19 sobra um resto, então também não divide por 3. E também não divide por 5, porque não termina nem 0 nem 5, então não divide por nenhum dos números que estamos tentando. Vamos examinar agora o último número, 2.301. Bom, já sabemos aqui que ele não divide por 2, porque ele é um número ímpar. Divide por 3, vamos saber aqui agora, né? 2 mais 3, 5, mais 0 continua sendo 5, mais 1, 6. 6 dividido por 3, 2 é uma conta exata, então esse número vai dividir por 3. Divide por 5? Não, porque ele não termina nem em 0, nem em 5. Dessa forma, ele não pode ser dividido por 5. E assim, gente, vemos aqui o que?
Examinamos essa sequência de números e apenas olhando para eles determinamos quem pode dividi-lo e quem não pode. Assim, em um concurso, volto a frisar, é um instrumento de grande valia, porque rapidamente você descarta números. Ao saber que o número não divide, você imediatamente vai à procura de outro que faça a divisão. Aqui finalizamos a nossa terceira aula. É importante que a gente memorize essas regras, esses macetes, porque eles podem agilizar nossos futuros cálculos em um concurso público. Antes que me questionem, por que não mostrei aqui regras, por exemplo, para o número 7, para o número 11 ou para o número 13? Porque estamos trabalhando aqui, não sei se vocês perceberam, com a sequência de números primos, a inicial que vimos na primeira aula. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Nós não abordamos aqui regras de divisão por 7, por 11 e por 13, porque são regras mais extensas. Elas não valem a pena serem memorizadas, porque são mais complexas e demora mais identificar o número dividido por 7 do que tentar fazer a própria divisão. A mesma forma acontece com 11 e acontece com 13. Mas a maioria dos cálculos pode ser simplificados com 2, 3 e 5. Então, sabendo se um número divide por um desses três, já nos dá a agilidade que queremos no concurso para podermos responder a questão com rapidez e seguirmos adiante para uma outra questão com mais tempo para analisá-la. Essa é a finalidade de sabermos se um número divide rapidamente por esses três números primos iniciais. Se vocês gostaram da aula, repito novamente, é muito importante contar com a inscrição de vocês, com o compartilhamento do conteúdo, para que assim possamos disseminar o conhecimento e também podermos ampliar o leque dos cursos que iremos oferecer no futuro. Então, conto com vocês, deixem o seu gostei, se inscreva no canal e nos acompanhe em rede social para sempre receber informações a respeito daquilo que estaremos postando no futuro. Até a nossa próxima aula.